Entre André Esteves, Chairman e sócio sênior do BTG Pactual, e Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. Então, Esteves, Mansueto, por favor, podem voltar ao palco. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, dando sequência aqui, após o break do almoço, para os nossos painéis da tarde. Então, começa sempre com a gente. Nós temos a missão de manter todo mundo acordado. O ambiente, eu acho que traz muitas incertezas, mas ainda para nós aqui que estamos debatendo no palco, né, transmitido por milhares de pessoas que estão nos assistindo, mas que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por todos que estão aqui conosco. Então, Mansur, vamos começar por onde aí? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse momento de Brasil, do que aconteceu esse ano. A gente terminou o ano passado numa situação muito ruim, os juros muito altos, uma expectativa de inflação que estava disparando, e o dólar 6,18. Mas a gente está hoje em agosto, o dólar hoje está 5,40, a gente teve um pouco de recuperação de bolsa, e a nossa moeda se valorizou. Como é que no meio de tanta confusão, de tanta incerteza, e de um cenário ruim de juros tão alto, como é que o Brasil melhorou? Como é que os preços dos ativos melhoraram? O que explica isso? Bom, acho que tem muitas variáveis que foram colocadas. Primeiro, e muita gente tem perguntado isso para nós, né, Mansueto? O que aconteceu que o dólar teve essa valorização, o real teve uma valorização tão expressiva contra o dólar, sem nada de muito significativo no Brasil, talvez até negativo na margem aqui no Brasil? Acho que essa é a primeira pergunta que vale a pena explorar. Ora, na verdade, não aconteceu nada com o real. Aconteceu com o dólar. O movimento que o real fez, ele é muito parecido com outras moedas emergentes ou mesmo moedas de G7. Então, por exemplo, o peso chileno, o peso mexicano, andaram muito parecido com o real. O mais impressionante, se você olhar a relação, em vez de dólar real, euro real, ela está mais ou menos estável, com pouquíssima volatilidade. No fundo, o que aconteceu foi uma desvalorização do dólar americano em relação ao resto do mundo. Aquilo que a gente está sempre muito acostumado a ver, né? Puxa, a nossa moeda se desvalorizou em relação ao resto. Dessa vez, a moeda americana se desvalorizou em relação ao resto. Ora, por quê? Eu acho que tem dois motivos para isso. Um é que você tem um final de ano nos Estados Unidos muito positivo, né? Um entusiasmo, seja dos mercados financeiros, do mundo corporativo, ou do mundo todo, da agenda com a eleição do presidente Trump e com uma agenda mais ligada à disciplina de gasto do Estado, empreendedorismo, corte de impostos. Apesar de ter uma nuvem em relação à tarifa, que é uma crença antiga do presidente Trump, que ele inclusive praticou durante o primeiro governo dele na Casa Branca, mas de uma maneira que foi meio suave. Ora, os preços do final do ano, eles passaram a carregar esse componente de otimismo nos Estados Unidos. E aí a gente tem que entender, mesmo antes desse período eleitoral, da expectativa da eleição do presidente Trump, aconteceu a Europa. Só que, mesmo o padrão normal histórico, ela está muito mais alta, né? Arredondando os números, a taxa é 4, 2,5. E eu acho que, apesar de parecer que possa render dividendo político, a história do enfrentamento, eu não concordo com essa visão, não. Eu acho que ela é um voo de galinha. Pode ter o enfrentamento político já trazer um dividendo, mas acho que a sociedade vai cobrar solucionadores.
né, e não criadores de confusão. Então, nesse sentido, eu espero que a gente siga numa linha de negociar, de novo, mantendo a nossa soberania, não deixando governos estrangeiros interferirem aqui. O Brasil é uma democracia funcional, com todos os seus defeitos, com todas as críticas, tal. Mas nós somos uma democracia funcional, uma sociedade aberta. Então, é dessa maneira que eu vejo. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil, que afeta qualquer produtor que está nessa sala, ou qualquer setor da economia, é uma taxa de juros muito alta. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do mundo. A gente está com a taxa de juros básica definida pelo Banco Central em 15%, com inflação esperada de 4,8%. Nós estamos falando de um país que a taxa de juros real é 10% ao ano. Qualquer país do mundo está em recessão. E a má notícia é que no próximo ano a taxa de juros real, mesmo com a queda, continuará muito alta. Que